Olá, bem-vindos todos a esta mesa redonda, promovida pelo IEA e coordenada por mim, Ana Paula Magalhães, a partir do IMPAR, um grupo multidisciplinar de investigações sobre a condição humana. Hoje nós trazemos ao diálogo o professor Dante Galian e o professor Rafael Ruiz, ambos da Unifesp, e que vão falar um pouquinho conosco a respeito das relações entre educação e literatura e educação. Temas amplos e temas com uma série de pontos de correlações e que podem contribuir muito para o nosso debate sobre educação que temos travado no IMPAR. Sem mais, eu apresento a mesa, Literatura e Educação, Reflexões, e passo a palavra ao professor Dante Galian. Dante, muito obrigada, muito bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, Ana Paula. Um grande prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa, pela criação deste grupo tão interessante, ao que eu venho acompanhando desde o seu nascedouro, através do professor Rafael Ruiz, meu colega, parceiro, amigo, e que me fez esse convite e que eu, obviamente, prontamente respondi afirmativamente. Para mim é uma grande alegria estar aqui falando sobre um tema que o professor Rafa sabe o quanto que é importante, fundamental para todos nós, Principalmente a gente que vem fazendo uma experiência que já está próxima dos 20 anos de trabalhar literatura dentro do âmbito da educação no nível universitário, pensar a literatura como uma forma para pensar nos temas humanos, nas questões transcendentais, enfim, na formação humana, na formação humanística, na nossa experiência originária dentro da Escola Paulista de Medicina, onde eu venho atuando há mais de 20 anos, e há quase 16 anos que a gente vem trabalhando a literatura como uma forma de suscitar reflexões sobre os temas humanísticos e pensar a humanização em saúde. E a partir dessa experiência inicial com os estudantes de medicina, com os profissionais da área da saúde, assim por diante, obviamente, a gente depois, talvez o Rafael também vai falar um pouquinho a respeito disso, dessa experiência, mas a gente vem ampliando o escopo da nossa reflexão para pensar a literatura dentro da perspectiva da formação, dentro da perspectiva da educação. E de tempos para cá, a gente vai percebendo o quanto isso vai se tornando cada vez mais central, o quanto isso vai se tornando cada vez mais essencial. E eu gostaria de começar aqui com literatura. Gostaria de começar lendo um pequeno trecho de um clássico, que a gente trabalha lá no Laboratório de Humanidades, no Laboratório de Leitura, com os clássicos da literatura universal. E, dentre esses clássicos, eu selecionei um aqui que me parece bastante oportuno para provocar reflexão. Acho que tanto do Rafael quanto eu, nós somos conhecidos, aliás, não só na Unifesp, mas em outros territórios como sendo grandes provocadores. E eu gostaria de provocar aqui a nossa reflexão partindo de um pequeno trecho de uma pequena grande obra da literatura universal, que é a obra do Thomas Mann, Morte em Veneza. E, num certo momento, acho que não sei se todos conhecem a história, trata-se da história de um escritor, um homem acadêmico, como nós, alguém que está dentro de um ambiente estritamente cultural, dentro de toda uma série de questões políticas, de cargos, de posições, de sucessos e assim por diante, O Aschenbach, que é o personagem principal dessa narrativa, que, num certo momento da vida, nel mezzo della strada de nostra vita, ou seja,
na crise da meia-idade, que, claro, está muito mais para o Rafael do que para mim, apesar dos meus cabelos brancos, né? Mas, de qualquer forma, acho que de uma forma mais próxima ou distante, todos nós estamos passando por isso, e começa a se questionar sobre o que está fazendo, né? Qual é o sentido da vida, o que significa escrever, no caso dele, escrever ensaios, escrever romances, escrever poesia. E aí, então, ele vai fazer uma viagem a Veneza para romper um pouco com a rotina, né? E nessa viagem para Veneza, ele tem uma experiência interpelativa, né? Ele passa a ter uma experiência com um jovem, o jovem Tadzio, um jovem polonês, que é uma espécie assim, de encarnação da beleza apolínea, né? E, na verdade, mais do que simplesmente apolínea, é uma encarnação da beleza nesse encontro entre o apolíneo e o dionisíaco, né? E essa experiência interpelativa faz com que a vida do Aschenbach vire de ponta cabeça, né? E ele começa a fazer uma série de reflexões e começa a escrever, inclusive, de uma maneira como nunca antes ele tinha escrito. Como ele já tinha vislumbrado, talvez, na juventude, mas em função de ter que se acomodar às demandas, às expectativas em relação à academia, em relação à sociedade, em relação, enfim, a todo o universo social e acadêmico, ele acaba, digamos assim, encontrando um caminho regulamentar, né? E passa a vida inteira respondendo a esse caminho regulamentar, e com isso ele acaba atingindo a glória, o sucesso, a fama, recebeu títulos. Os livros dele, inclusive, são adotados como livros oficiais nas escolas, nos currículos escolares e assim por diante. Então, ele pode se considerar um cara de total sucesso, né? Tudo aquilo que, entre aspas, nós, aqui como acadêmicos, um dia sonhamos e desejaríamos, né? E, de repente, essa experiência, ou aquilo que eu costumo chamar de experiência interpelativa que ele tem nesse cenário, que é uma Veneza, que, aliás, muito interessante, porque está passando por um momento de peste, está passando por um momento de epidemia, e nada mais adequado e nada mais oportuno para os tempos que a gente está vivendo, né? Tem essa experiência. E, ao fazer essa experiência, chega um certo momento no cerne, no meio do livro, do meio para o fim do livro, ele solta uma frase que a mim me parece muito pertinente e muito oportuna para a nossa reflexão aqui hoje entre literatura e educação. Ele diz o seguinte: a confiança que as massas depositam em nós, poetas, escritores, é sumamente ridícula. E a educação do povo, ou da juventude, à base da arte, poderíamos dizer também da literatura, é um empreendimento arriscado, que mereceria ser proibido. Pois, como pode ter aptidão para educador quem tiver por índole uma propensão natural, incorrigível para o abismo? Então, assim, tem uma ponta aqui de ironia, sem dúvida nenhuma, né? Há um elemento aqui muito provocador, sem dúvida nenhuma, pensando num livro que foi escrito há 100 anos atrás, né? um pouco mais de 100 anos, ou um pouco menos, acho que, se não me engano, a primeira edição do Morte em Veneza é de 1922, ainda que o Mann tenha escrito esse texto um pouco antes do final da Primeira Guerra Mundial, então, portanto, 100 anos atrás, no apogeu, né, da cultura burguesa, da afirmação da cultura, da civilização burguesa na Europa, né, começo do século XX, claramente fica evidente aqui que aquilo que, se num primeiro momento se imaginava que a arte e a literatura poderia ser, tal como tinha sido antes, o elemento fundamental, essencial para o desencadear de toda a reflexão no âmbito da educação, né, o próprio espírito burguês começa justamente a colocar
alarga, né, coloca como uma experiência cada vez marginal a experiência da arte, a experiência da literatura, né, como algo arriscado, né, como algo que pode levar ao caos, né? E é exatamente isso do que nós estamos falando aqui hoje, né? Talvez, de uma maneira ainda mais evidente do que se vislumbrava no início do século XX, mesmo já dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, né, depois da crise de 29, né, onde todas as crises e todos os movimentos do ponto de vista ideológicos, políticos estavam surgindo, acho que talvez 100 anos depois, hoje, né, no início da segunda década do século XXI, me parece que a experiência do abismo, né, ela é muito mais evidente, né? Muito mais evidente no sentido da gente observar aquilo que talvez as personalidades, as sensibilidades mais privilegiadas, como é o caso do Thomas Mann, ou como é o caso de inúmeros outros escritores daquele período, um pouco antes, um pouco depois, estou falando aqui, por exemplo, de Dostoiévski, do próprio Tolstói, né, de inúmeros outros que já percebiam e vislumbravam, né, o que estava para acontecer e o que estava acontecendo, ainda que talvez a maior parte das pessoas ainda não tinham percebido, hoje me parece algo ainda mais evidente, né? Então, quer dizer, esse medo do abismo, né, que a experiência da arte, que a experiência da literatura nos levaria, na medida em que a arte e a literatura nos coloca, nos confronta eminentemente com as experiências mais abissais da alma humana, né? O Mann era um grande leitor do Dostoiévski, e a gente sabe efetivamente que o Dostoiévski é um autor que nos convida a descer às profundidades mais abissais, de fato, da experiência humana. E o Mann vê claramente o quanto que isso é, ao mesmo tempo, sublime, maravilhoso e, ao mesmo tempo, arriscado. E nada mais contraditório, né? Nada mais perigoso dentro de um contexto social burguês, né? Normatizado, né? Industrializado, tecnificado, que estava se construindo nesse momento. Só que acho que hoje o que a gente está vivenciando, 100 anos depois, né, é que talvez, ao nos afastarmos, né, demais do abismo proposto pela arte e pela literatura, esse abismo existencial, né, a gente acabou, na busca de se manter num território seguro, seguro demais, né, mergulhando, né, ou pelo menos se aproximando de um outro abismo. Esse outro abismo é aquilo que a gente está vivenciando hoje, né? Esse abismo da platitude, né? Esse abismo da alienação, esse abismo da desumanização que caracteriza o nosso tempo. De maneira particular, quando a gente traz para a questão efetivamente da educação, o que a gente observa, me parece, é algo ainda mais evidente em relação a isso que eu estou chamando de uma experiência abissal de desumanização, né? De maneira particular, eu escrevi há pouco tempo atrás um artigo que saiu na revista Isto É, sobre a experiência com a pandemia, né? E a experiência, principalmente do ponto de vista de quanto que a pandemia tem, dentre outras coisas, apesar de seus aspectos negativos, que inegáveis, tem também os seus aspectos positivos. Esse aspecto positivo, me parece ser o principal deles, é que a pandemia ajudou, ou tem ajudado, a revelar de maneira ainda mais explícita as contradições que a gente vem vivendo na pós-modernidade. E o quanto que a gente está insistindo em certos modelos, em certas práticas, né, que são absolutamente absurdas, hipócritas, né, que nos levam a lugar nenhum, ou melhor, tem nos levado cada vez mais próximos dessa experiência abissal
da desumanização. No campo da educação, de maneira particular, acompanhando até porque, do ponto de vista até real, pragmático, né? Eu tenho aí 5 filhos, né? Sendo que a mais velha já formada, já está no mercado de trabalho, está com 26 anos, e o caçula, o quinto, está no 2º ano do ensino médio. E nesse meio, tem de praticamente todas as idades, e, obviamente, a gente vai acompanhando a forma como eles têm lidado, ou as escolas, os sistemas educacionais têm lidado com a problemática da pandemia. E aí fica evidente, né, essas distorções que a gente já vinha sentindo, acompanhando, criticando no período pré-pandêmico, mas que se tornaram ainda mais evidentes e explícitas no período pós, ou no período pandêmico propriamente. O pós-pandêmico eu não sei o que vai ser, se é que um dia teremos o pós-pandêmico, né? Mas, de qualquer forma, nesse momento, a gente está observando o seguinte, né? Há uma inutilidade absurda da educação. A educação hoje se transformou, o sistema educacional se transformou numa coisa não só inútil, mas absolutamente absurda, né? É um nonsense total, né? Em que a gente percebe uma insistência de se transmitir conteúdos, ensinamentos a respeito das coisas, a respeito do mundo, a respeito do humano, e assim por diante, onde efetivamente o jovem, o educando, né, com toda a razão, tem uma percepção de uma absurda e total perda de tempo. Tempo esse, inclusive, agora, que ele gasta diante de um computador, né, diante dos recursos tecnológicos, né, em que isso já vem sendo falado de maneira constante, pelo menos há algumas décadas, mas nesse momento fica muito evidente, em que há do outro lado da tela alguém que finge que está ensinando e, desse lado de cá, alguém que finge que está aprendendo, né? E um descompasso, né? Uma desconexão, apesar de a gente viver em tempos eminentemente conectáveis, né? A gente está o tempo inteiro, 24 horas conectados, né? Curiosamente e paradoxalmente, a gente está vivendo uma experiência de absoluta desconexão, né? Então, assim, a nossa conexão, ela se dá no ponto do online, ela se dá no ponto da técnica, mas do ponto de vista do humano, da experiência humana, o que a gente está vivendo hoje, né? Isso, insisto, nesse momento de pandemia tem se tornado cada vez mais evidente, é uma absoluta e radical desconexão, né? E aí é muito engraçado, né? Acho que a experiência assim, mais eloquente, mais evidente disso que eu estou colocando, é o momento em que os meninos e as meninas vão fazer as provas. Então, assim, a escola insistindo em fazer as avaliações da mesma maneira adaptada, né, obviamente, que elas fazia durante o período presencial, fazê-las agora online, né? É impossível que isso não seja burlado, né? E é até bastante louvável que seja burlado, né? Porque mostra a ineficácia e o absurdo do sistema, né? Então, assim, o que é que está se ensinando e o que é que está se aprendendo? Então, é interessante um pouco, eu me lembro assim, uma cena muito prosaica, né, que me veio agora à mente, de uma coisa bastante de cultura de massas, né? Mas é um pouco a imagem que me veio agora é a imagem daquele filme Titanic, né? O famoso filme Titanic, em que o barco está afundando e a orquestra continua tocando. A orquestra continua tocando, e é um pouco essa experiência que eu de certa forma, imagino que revele bem o momento que a gente está passando, né? Quer dizer, o barco está afundando, quer dizer, toda esse arcabouço, né, do sistema educacional que foi sendo construído ao longo dos últimos, depois da Revolução Industrial, está claramente como um grande Titanic, né, vindo a pique, afundando, né, para uma total destruição,
e as pessoas tentando fazer de conta de que está tudo bem, que está tudo certo e que alguma coisa vai acontecer, né? Não sei, talvez um monstro marinho ou alguém que vai tentar segurar o barco por baixo e impedir com que ele afunde. É ridículo, né? É ridículo. Na verdade, se trata agora, né, inevitavelmente, nós já estamos chegando num salve-se quem puder. Eu acho que a pandemia está mostrando muito isso agora, nesse momento, é um salve-se quem puder, e grande parte das coisas e grande parte das experiências dos sistemas vão afundar, né? Isso já está efetivamente eminente. Então, é interessante porque durante um século, né, a partir do momento em que a gente alijou a literatura, que a gente marginalizou a arte como forma de uma experiência, como base de uma possibilidade de educação, né? Justamente temendo o abismo existencial, o abismo dos sentimentos, o abismo dos afetos, o abismo das grandes perguntas, né? Sem perguntas perigosas, é o que o Thomas Mann coloca aqui, né? É um empreendimento arriscado que mereceria ser proibido. E foi, né? Não uma proibição, ainda que em alguns momentos da história recente, né, principalmente no século XX para cá, a gente tem vários casos assim de proibições, de queimas de livros, né, e de expurgos do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural e assim por diante. Mas, por outro lado, também, muito disso se deu não tanto por proibição, mas por próprio esvaziamento, né, pelo próprio esvaziamento dessas grandes questões que a literatura, que a arte, de maneira geral, nos postula, e que são as grandes questões, né, que os seres humanos, e de maneira particular, num certo momento da vida, ou seja, na juventude, na infância e na juventude, estão candentes, né? E nós fomos afastando esses jovens, fomos afastando essas crianças dessas questões, visando, de certa forma, protegê-las, né? Protegê-las porque, na verdade, o que a gente precisaria era de uma massa de manobra alienada, né, que simplesmente cumprisse com o seu papel dentro da sua carreira profissional, dentro do seu lugar especificado dentro de uma sociedade planificada, estruturada, industrializada, tecnificada e assim por diante. Então, toda a experiência que, de certa forma, colocasse em risco, desestabilizasse, né, essa dinâmica do automático, né, foi alijada. E não é à toa que a literatura foi sendo não só marginalizada do sistema educacional, mas, na medida em que ela permaneceu, se criaram sistemas para tecnificá-las. Então, a experiência, por exemplo, com a literatura, se transformou numa experiência de colocar os livros em gráficos, né, em planilhas de Excel, né, em definir, em última análise, se a narrativa está escrita em primeira ou terceira pessoa, se o personagem principal é um homem ou uma mulher, é um não sei o que lá, se os elementos da narrativa nos possibilita identificar se ela da fase do romantismo, do simbolismo, do realismo e assim por diante, né? E afastar e, de certa forma, pasteurizar a experiência literária como algo eminentemente técnico, né? Na qual, inclusive, obviamente, permite com que você possa estudar e depois realizar uma avaliação na área de literatura e de língua num vestibular com questões de múltipla escolha. Imagina você, né, o que é transformar a literatura numa questão de múltipla escolha. Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Alternativa A, traiu pero não mucho. Alternativa B, não traiu. Alternativa C, traiu sim e muito, e assim por diante, né? Quer dizer, é um esvaziamento assim absurdo do que seria efetivamente a experiência literária. E com isso, né, querendo se afastar de um abismo, né, e aí o próprio Dostoiévski já dizia, né, não adianta, porque o ser humano é um ser abissal, né? Então a gente tenta se afastar de um abismo e imperceptivelmente a gente foi se aproximando do outro, né? E agora nós nos encontramos nessa falência, nesse Titanic civilizacional,
né, no qual a gente se vê cada vez mais envoltos por esse oceano patológico na qual a gente está imerso, né? Não só a patologia do coronavírus, né, mas tudo aquilo que está em torno, né, e com todos os peixes, baleias e tubarões que a gente acabou tendo que enfrentar, né, como dentre eles a depressão. Eu mesmo agora, semana retrasada, uma aluna minha do mestrado defendeu uma dissertação muito interessante com narrativas de adolescentes que tentaram o suicídio, né? E vocês sabem, né, tem sido uma crescente, infelizmente, a gente está tendo números assim assustadores de jovens e adolescentes que têm tentado o suicídio cada vez com menos idade, né? E aí, a gente investigando essas narrativas, a gente vai percebendo que é justamente as palavras que mais aparecem, a falta de sentido, a falta do porquê, né? A falta de percepção, de sentimento, o que se transformou a escola, o que se transformou a cultura, o que se transformou a sociedade, né? Então, pensar hoje a literatura na perspectiva do que é a educação é, de novo, correr o risco, né, de fazer a experiência do abismo, né? E eu acho que a gente tem que e a experiência que a gente, eu estou falando não só de um ponto de vista eminentemente teórico, mas muito pelo contrário, estou falando de um ponto de vista fundamentalmente prático, né? A experiência que a gente tem tido, depois o Rafael pode reafirmar isso que eu estou falando, a experiência que a gente tem tido com a literatura através da metodologia que nós desenvolvemos do Laboratório de Humanidades, que a gente aplica fora também da Escola Paulista, como laboratório de leitura, nos mostra efetivamente que, diante dessa experiência patologizante e absolutamente destituída de sentido, que é a experiência educacional hoje, trazer a literatura de volta, correndo todos os riscos que a experiência estética envolve, né, se apresenta para mim como um verdadeiro remédio. Não é à toa que o título do meu último livro é justamente esse, a literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma. Então, assim, por isso que quando o Rafa veio com o tema, eu fiquei extremamente animado, que eu acho que tem tudo a ver, é um tema que me é muito caro e me é muito presente, né? Porque eu vivencio isso enquanto professor universitário, vivencio isso enquanto coordenador de laboratório de leitura em diversas instâncias, em diversos territórios, então não só no âmbito universitário, mas no âmbito corporativo, e também como pai e educador, né, como filhos em idade escolar e tal, onde a gente observa, né, e toda vez que você propõe algo, né, daquilo que o Gaston Bachelard chamava de uma leitura feliz, se você dá a oportunidade para que o jovem entre em contato com a literatura, não mais se preocupando se é do romantismo, do realismo, ou se vai responder prova de múltipla escolha, mas como uma experiência estética interpelativa, nesse mesmo sentido que o Aschenbach, o personagem do Thomas Mann, tem ao vislumbrar a beleza da juventude através do Tadzio, né? E isso gerar nele um verdadeiro redemoinho, né? Uma verdadeira revolução interior, né? Eu acho que este é o caminho. Nós temos que nos afastar do abismo da tecnificação, nos afastar do abismo sem sentido, né? do puro conteúdo, do automatismo e da desumanização que se tornou a educação nas últimas décadas, né? E dar a oportunidade para que essa experiência reflexiva a partir da experiência estética propriamente, da leitura feliz, né, onde você vai se retomar e mergulhar de novo nas questões essenciais da existência humana, possam, de novo, quem sabe, resgatar a educação, né? E aí jogar fora todos esses nossos preconceitos, todas essas nossas formas anquilosadas, toda essa carcaça que está destinada inevitavelmente a afundar,
né? E pensar numa educação baseada nas artes, baseada, dentre outras coisas, na literatura. E, a partir daí, tudo aquilo que a gente hoje defende tanto como conteúdos, como coisas necessárias que as pessoas precisam saber. Venhamos e convenhamos, né? Hoje, o jovem, né, se ele quer saber alguma coisa, ele tem a Wikipédia, ele tem o YouTube, ele tem a internet, né? A educação não pode mais se propor ser algo, né, absolutamente ultrapassado, né, que não consegue fazer nem o mínimo que faz a internet hoje, né? Então, assim, qual é a escola, qual é o sistema educacional que a gente precisa para o mundo de hoje? Nós precisamos de um espaço educacional, a escola, no seu sentido, talvez a gente tenha que fazer um retorno revolucionário aqui, né? Revolucionário no sentido radical da palavra, né? Que é o retorno às origens. A palavra escola, né, você sabe muito bem, vem do grego e quer dizer tempo ocioso. Quer dizer, a gente tem que resgatar a educação enquanto experiência do ócio, experiência do prazer, experiência do mergulho, né, nesse universo abissal da alma humana. E, claro, o mestre, né, o professor, o educador, como esse que acompanha o educando na experiência do abismo, mas que conhece o caminho de volta. Né? Conhece o caminho de volta e possa, digamos assim, brincar com o educando na beira do abismo. Né? Uma brincadeira que, claro, por mais que a gente tente fazer que ela seja segura, nem sempre é tão segura, mas venhamos e convenhamos, né? O que é seguro hoje? Quando a gente achou, né, que tínhamos conquistado um mundo absolutamente seguro, né, de repente a gente se viu diante de uma situação, que é a que nós estamos vivendo hoje, absolutamente insegura. Então, assim, vamos parar de brincar com essa ideia de que é capaz de conquistar uma segurança, que todos nós vamos nos livrar da morte, vamos nos livrar da doença, vamos nos livrar do sofrimento, da dor e assim por diante, e vamos aprender a lidar com essas coisas, com a dor, com a morte, com o sofrimento. E acho que a melhor escola para isso ainda continua sendo a literatura, ainda continua sendo as artes. Né? Então, o que eu reivindico aqui, né, é uma nova relação entre educação e literatura, e essa nova relação ela está baseada fundamentalmente de uma educação fundamentada na experiência estética e reflexiva que a literatura pode proporcionar. Uma escola onde a base, o fundamento da educação seja justamente a literatura. Né? E não mais que a literatura seja um penduricalho acadêmico, alguma coisa simplesmente de perfumaria ou de maquiagem para dizer que a pessoa está estudando língua e literatura para depois responder questões de múltipla escolha no vestibular, ou nas provas, ou no Enem, onde quer que seja. Né? Porque, fundamentalmente, o que adianta a gente ficar insistindo nessa quantidade gigantesca e absurda de conteúdos, desde trigonometria até física quântica, se as questões essenciais da existência humana, que tem a ver com cidadania, que tem a ver com direito, que tem a ver com amor, que tem a ver com respeito, que tem a ver com sentimento, que tem a ver com a possibilidade do humano, que é ser humano, né? O que é viver como humano no mundo de hoje. Né? Essa me parece ser as grandes questões que a escola tem que responder. Ou pelo menos tem que propor para que os alunos e os professores possam pensar, para que a sociedade possa pensar. O resto vem por acréscimo. Né? A gente fez aqui uma inversão. A gente colocou aquilo que era acessório como essencial e pegou o essencial e colocou como acessório. É preciso fazer essa inversão, né? Trocar de lado de abismo, né? Vir para o abismo que realmente vale a pena, que é esse abismo da humanização, que eu acho que só a literatura pode nos servir como uma espécie assim de acesso e de corda, né? Porque ao mesmo tempo que a literatura te joga no abismo, né? Ela mesma, é a nossa experiência que a gente tem com o laboratório de leitura, ela mesma te resgata, né? Ela mesma te dá o caminho de ida e o caminho de volta. Isso, para mim, é educação.
né? É essa experiência de ir e voltar, e ir de novo e voltar assim, né? Infinitivamente, durante toda a vida. E aí, talvez, a gente tenha alguma chance de viver melhor como ser humano, de uma maneira mais saudável. É um pouco isso que eu gostaria aqui de colocar para vocês, no nível mais de provocação, né, de reflexão, para se pensar literatura e educação. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada, Dante. E que provocação. Acho que todos nós temos muito a pensar a partir de agora. E enquanto você dizia, enquanto você falava, eu me lembrei de que viver é perigoso, não é? Isso. Só fazendo referência É isso mesmo. a alguém Guimarães caro a Rosa, nós o grande. também. E a vida é travessia, né, Ana Paula? E a vida A é vida é travessia. travessia. Lindo, lindo isso. Temos muito para falar. Antes, eu vou passar, então, a palavra ao Rafa, mas antes de mais nada, é porque, assim, a louca sempre esquece de fazer isso. Eu preciso dizer que o público que está nos assistindo pelo YouTube pode participar enviando perguntas ao e-mail iearesponde@usp.br. iearesponde@usp.br. Vocês já podem enviando as perguntas, que a querida Sandra está cuidando de todas as perguntas e vai mandar para mim por e-mail, e nós vamos tentar dar conta de todas elas. Eu passo, então, a palavra ao Rafael e vamos retomar essa discussão que vai ser deliciosa no final. Rafa, meu querido, a palavra é sua. Bom, muito bom dia para todos, bom dia para vocês dois. Então, eu vou tentar responder tudo o que o Dante não respondeu. O Dante ficou fazendo só perguntas, questões, nos colocou diante dos abismos e a gente vai morrer. Então, agora eu vou tentar. Eu tinha previsto falar uma coisa, mas diante da provocação, vou começar de outra forma que aconteceu agora, enquanto eu estava escutando o Dante, que é assim. Eu lembrei do labirinto do Minotauro. Então, de fato, acho que todos nós faz parte da maturidade, da educação dos humanos como seres humanos, enfrentar o Minotauro. O Minotauro é o incompreensível, o misterioso, o abismo, o assustador, o que não tem como controlar. O Minotauro é o Minotauro. Cada um de nós, não adianta eu ficar tentando definir o Minotauro. Mas precisamos do fio. Como disse o Dante, precisamos ir e voltar. Se simplesmente ficarmos lá, seremos devorados. É preciso chegar lá, dar de cara com ele, ter a experiência do assustador, do abismo, porque isso nos torna humanos, né? Nos torna realmente humanos, né? E depois voltar para o lugar da segurança, da beleza, da compaixão, também nos torna humanos, né? O ser humano, nós estamos sempre entre uma tensão dialética, né? E essa tensão nos dá uma certa segurança se tivermos o fio da Ariadne. Esse fio da Ariadne é a literatura, né? É a arte, né? Pelo menos para mim, eu falo agora pessoalmente, como experiência pessoal, sempre foi a literatura, né? A literatura é o que nos salva, né? De ser comidos pelo abismo, né? Eu poderia ficar dando voltas filosóficas em cima disso, mas acho que também seria ridículo agora fazê-lo aqui, né? Eu prefiro recomendar para todos a leitura da História Sem Fim, né? Do Michael Ende, né? Que começa precisamente com a experiência do abismo do nada, como a simples percepção do nada faz com que as pessoas se joguem de cabeça, né? Então, nós precisamos desse fio.
né, esse fio da literatura. Também, Ana, você falou do viver é perigoso, era como eu ia acabar, então você já começou a minha fala, e de fato é uma travessia, né? E como diz o velho Riobaldo, a gente atravessa nado e enquanto nada, não vê nada, porque está nadando. E não é que a gente vai dar num lugar bem lá mais embaixo do que tinha previsto. Então, a vida é imprevisível. Viver não só é inseguro, é imprevisível. Precisamos, de alguma forma, estar prontos ou estar continuamente prontos para o imprevisível, para o inexplicável, para o incerto. E, de fato, concordo com o Dante, já conversamos muito sobre isso. A educação dos últimos, sei lá, 100, 150 anos, mas pelo menos dos últimos 60, 70 anos para cá, ela ficou tão tecnificada e hoje em dia tão inútil que a gente já não sabe mais para que a gente educa as pessoas. Acho que se é para educar para saber ser e viver como humanos. De fato, o resto vem depois. Agora, isso só pode ser através da arte e através da literatura, né? Eu vou tentar agora aqui explicar, do meu ponto de vista, né, de uma forma assim, talvez muito compactada, né, pelo tempo, mas pelo menos vou tentar focar nas questões que me parecem mais importantes, né? Que é assim, por que a literatura sempre foi vista, volto a dizer, nos últimos 80 anos, com certeza, como algo acessório, como falou Dante, como algo assim ilustrativo, no máximo como uma espécie de distração ou de descanso, né? Eu acho, sinceramente, que a questão se coloca em termos cartesianos. É um problema de método. A gente estabeleceu como método certo e único o método cartesiano, e, de fato, o método cartesiano, as coisas, os conceitos têm que ser claros e distintos. Acontece o seguinte, não tem nenhum ser humano, pelo menos que eu conheça, que é claro e distinto, começando por mim mesmo. Nenhum de nós é claro e distinto, as coisas são confusas, a gente quer coisas e quer coisas e quer coisas, e são coisas que são incompatíveis, mesmo assim a gente quer, a gente não quer, a gente umas vezes quer e outras vezes não quer, é tudo muito confuso. Tentar explicar o ser humano através de um conceito, de uma categoria. Bom, hoje nós funcionamos com categorias coletivas, identitárias, mais incrível ainda. Então existem seres, né, que são coletivos, identitários, como se esses seres tivessem vida. A gente perde a noção de que o que existe mesmo são seres humanos, de carne e osso. E eu digo de carne e osso e sangue pelo seguinte: Ortega y Gasset, tentando explicar a função da literatura, disse que a literatura dá carne e sangue aos conceitos. Isso é muito importante, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, porque assim, o que a literatura ensina? A literatura não ensina a diferença entre a liberdade e a escravidão. A literatura conta a cabana do pai Tomás. A literatura não ensina o que é o amor conceitual. A literatura ensina quem são Romeu e Julieta, ou Hamlet e Ofélia. A literatura não ensina projetos políticos. O que é um projeto político? A literatura ensina quem é o Quixote e quem que é o Sancho. Isso tem uma força tão grande, tão vital, para qualquer um. Para qualquer um, não precisa ser uma pessoa ilustrada. A literatura não foi, né? E concordo também com o que comentou Dante, né? A gente, desculpe a palavra, mas prostituiu a literatura. Porque, no fundo, nós transformamos a literatura em planilhas. E a gente quer saber, né, sei lá, quem são os filhos de
da personagem tal, qual é o nome da mãe do Hamlet, que é Gertrudes, mas vai saber, vai lembrar desse nome, né? Basta que seja a mãe do Hamlet, porque é assim que a minha mãe, meu pai, a gente fala, é assim que nós falamos, olha, a tia do João, quem que é a tia do João? Não sei quem que é, mas é a tia do João, e eu sei quem que é. Tem carne e sangue. A literatura faz isso, ela se torna real, perdão, ela torna real os conceitos abstratos, porque existem personagens que são de carne e osso, embora ficcionais, mas são de carne e osso. Então, como seria bom, né, se voltássemos, né, eu sei que já falamos isso muitas vezes, quando começamos as nossas aulas, o Dante e eu, na Unifesp, sobre o Laboratório de Humanidades, né, a gente sempre lembra, né, do Ulisses, né? Como seria bom a gente voltar aos tempos de Ulisses, né? Claro, fica meio problemático, né? Quer dizer, voltar aos tempos de Ulisses, aí a gente vai perder o ar-condicionado, vai perder a internet, vai perder um monte de coisa, mas há uma coisa que é muito significativa. Ulisses está perdido no Mediterrâneo, chega em algum lugar, e a primeira coisa que falam para ele é: senta, come, bebe, descansa e fala para nós a tua história. Isso aqui parece uma bobagem, mas não é. É o fundamento da tradição ocidental. Nós precisamos descansar. Nós precisamos ócio. A escola foi feita para isso. Quer dizer, é preciso tirar a pessoa do negócio e colocar no ócio para que pense e experimente o que verdadeiramente é humano. Depois já chegará o momento dele negociar, dele ficar cheio de tarefas. Mas hoje em dia pegamos um menino, uma menina com 8 anos e enchemos de tarefa, que não serve para nada. Eu sei que estou falando de uma forma muito categórica, mas só tenho meia hora. O Dante só me deixou meia hora para falar, então eu preciso falar de uma forma categórica para que eu, pelo menos, possa provocar em vocês que estão me escutando o que eu estou querendo dizer. Na verdade, o mundo cartesiano, e mais ainda o mundo tecnológico, e mais ainda as agendas políticas coletivas, transformaram tudo em binário. Nós vivemos numa sociedade falsa, uma sociedade binária. Só existe A ou anti-A. Isso não faz sentido. A sociedade mesmo, o mundo aí fora, está cheio de coisas difusas, de pessoas complexas, de heterogeneidade, de necessidade de explicar a própria história. A minha história, por mais que seja parecida com a do Dante, não é a mesma. Por mais que seja parecida com você ou Ana Paula, também não é a mesma. A gente precisa contar a própria história, ler outras histórias, ouvir outras histórias. É isso que a tradição ocidental descobriu. E isso que se perdeu. E, de fato, se é para se questionar o que a gente vai fazer agora, né, com a educação nos tempos que temos pela frente, o meu medo é que a gente vai multiplicar os laptops, os computadores, os celulares, os 5G, 6G, 7G, e a gente vai continuar esquecendo da literatura. Se serve para alguma coisa, isto que estamos vivendo agora, estar em rede online, do meu ponto de vista, seria para a gente conversar mesmo sobre a literatura, conversar sobre, sei lá, Alyosha Karamazov, sobre Mishkin, Príncipe Mishkin, sobre Ana Karenina. Não adianta falar, mas peraí, Ana Karenina, ela é boa ou ela é má? Ela é preta ou ela é branca?
Ela é do bem ou ela é do mal? Que sentido faz isso? Ana Karenina é uma mulher cheia de contradições, de afirmações, de grandezas, de problemas que precisam ser explicados em 900 páginas. E se a gente quiser chegar a dizer em 2 palavras quem é Ana Karenina, é uma violação. É uma malvadeza. Não dá para se fazer assim. Não se pode dizer, não, o Hamlet é louco. Não, peraí, é um pouco mais complicado do que isso. Não dá para dizer, o Quixote, nossa, o Quixote, pelo amor de Deus, o Quixote está doido, o Quixote. Não, peraí, tem mais coisa do que isso. O Quixote não se resolve numa palavrinha, numa adjetivação, num clichê. Agora, precisamos ter tempo. Tempo. A literatura, fundamentalmente, cria tempo e espaço diferente. Eu gosto muito de um texto, aliás, é um romance, né, da Muriel Barbery, A Elegância do Ouriço. Né? Então, o Kakuro, que é um japonês, aparece no meio do nada, e ele passa uma ideia importante para René, que é uma mulher com 50, nel bel mezzo della strada, como falou o Dante no começo. A René está na crise dos 50, 60 anos, tocando a vida, e de repente o Kakuro surge com a possibilidade de que a eternidade irrompa no cotidiano dela. Olha só que coisa incrível. A eternidade irrompe no cotidiano. Isso é a beleza. A beleza, a gente pode ficar aqui definindo beleza, podemos pegar o Baumgarten e ficar definindo o que é estética, né? É assim, a beleza é a eternidade irrompendo na temporalidade. Então, é uma experiência, não precisa, eu não estou falando para crentes ou para religiosos, eu estou falando o seguinte, eternidade é vida plena. É a mesma coisa que a gente sente quando a gente se sente plenamente feliz. Que às vezes é um instante e você diz, puxa, eu quero isto aqui para sempre. Isso é a eternidade. Uma vida plena, que é muito difícil de ter no dia a dia cotidiano de cada um de nós. Porque o espaço e o tempo do cotidiano é engessador, é rotineiro, é uma chatice. Agora, quando você se deixa surpreender pela beleza, a eternidade rompe. Você é cativado, você entra num espaço e num tempo diferente. Você sai do cotidiano e entra numa outra dimensão, que é ficcional, mas isso não é fuga. Tem gente que fala que isso é fuga. Não é. Não é. Isso é ir para o abismo que precisamos. Pegando na mesma faixa de onda que colocou Dante, né? Que estamos perante 2 abismos. Precisamos ir para o abismo que é próprio do ser humano, que nos humaniza, e não para o abismo que nos desumaniza. O conhecimento pela literatura, eu queria falar disso mesmo, o conhecimento que a literatura provoca é um conhecimento, olha só, é um conhecimento universal no particular. Eu estou convencido disso. Eu sei que, filosoficamente, isto é uma contradição. Eu sei que, logicamente, não faz sentido. Mas é que é assim, a literatura não faz sentido. Não faz esse sentido lógico. A vida é antes da lógica, meu caro Alyosha. Foi isso que o Ivan falou para ele. E é mesmo, a vida é antes da lógica. A lógica é um instrumento que a gente inventou, que o Aristóteles inventou, para a gente não se perder, para tentarmos entender. Mas a vida
ela não é completamente inteligível. A gente já faz 8 meses tentando entender isto que está se passando e ninguém entende. E o primeiro que não entende é o tal do OMS. Esse é o que está mais perdido de todos. Está tentando entender e o único que está acontecendo é que vai mandando sinais a cada 2 meses completamente diferentes, completamente contraditórios. Por quê? Porque a vida não é compreensível logicamente. A vida precisa ser vivida. E tem gente que prefere entender as leis da felicidade a ser feliz. Também é Dostoiévski. É o sonho de um homem ridículo. Está cheio de gente que prefere saber como é que faz, em lugar de fazer. Só que assim, a vida, como diria o Riobaldo, é para ser vivida. E de repente, não mais que de repente, não é que é insegura. Pois é. Pois é. Mas o conhecimento que a literatura nos dá é precisamente isso. É um conhecimento do universal nas personagens concretas. O que a gente aprende é amor, paixão, ódio, culpa, pena, raiva, bondade. Só que não aprende de uma forma abstrata. Aprende através de Alyosha, Frankenstein, Ulisses, Penélope, José Arcádio Buendia. A gente aprende assim. Cada um de nós tem as suas personagens. Cada um de nós tem os seus amigos literários, os seus amigos ficcionais. Por que a ficção não vai ser real? É bom a gente pensar. Porque, olha, a gente fala que o virtual é real. Tão real que está acontecendo agora. Eu sou da época, como disse o Dante, eu sou da época em que não existia a ideia virtual, o conceito virtual era uma simples potência quase que nunca irrealizável. Perdão, quase que nunca realizável. Virtual nunca acontecia. De repente chegou a internet e virtual passou a ter o significado de uma outra forma de realidade, que não é presencial, é virtual, mas é tão real que está acontecendo agora. Nós estamos aqui falando, cada um no seu canto, cada um na sua casa, cada um no seu departamento, e tem gente que está nos ouvindo, e depois, ainda por cima, isso aqui fica gravado e vai ser ouvido. O virtual é real. O ficcional também é real. Repito, o ficcional é real. Ficcional vem do verbo latino fingo, fingere, que significa moldar, modelar. O que a gente molda? A gente molda o ser humano. A gente prepara o ser humano para ser humano, para viver como humano. É isso que a ficção faz. E é uma ficção poderosa, real. Ela mexe. Eu falo, não sei vocês, eu sei também que o Dante fala, a gente pode ser chamado de maluco, mas é assim, eu falo com o Hamlet. Eu vejo um monte de Hamlet andando por aí. Eu vejo um monte de Ofélias. E me lembro dela e aviso ela, menina, acorda, o cara está te enrolando. Ele está falando para você cair fora desse negócio. Eu encontro Sanchos e Quixotes e converso com o Quixote, com Quixotes que tem nomes e sobrenomes, que não é Alonso Quijano, tem outro sobrenome, mas é um Quixote. E converso com ele, às vezes, como Sancho conversa com o Quixote. Isso é real. E isso, muitas vezes, me fez voltar. É o meu fio da Ariadne. Eu entro no labirinto, vou até o Minotauro, talvez como bom sevilhano, mexo com o Minotauro, porque não tem como não mexer com o touro. Uma vez que estou diante do touro, aí provoco o touro. Aí, touro,
É o que faz um bom sevilhano. Mas depois eu tenho fio para voltar. Porque eu sei que se eu ficar, o touro me pega. Isso faz a literatura. Ela me tira do tempo, me tira do espaço do cotidiano. Insisto nisso. Agora, qual é o problema do sistema educativo, né? Qual é o problema do que está acontecendo na nossa sociedade hoje? A gente acha que a melhor maneira de educar as pessoas é através de códigos. Códigos de conduta, códigos de comportamento, código de compliance, códigos. A gente inventa um monte de códigos. Agora temos os códigos politicamente corretos. Então você não pode falar, não pode pensar, não pode dizer, não pode... Um monte de códigos. Como se isso transformasse alguém. O único que isso consegue é forçar uma atitude. Tudo bem, então, perfeito. Quer dizer, se eu não estou convencido de uma atitude que eu deveria adotar, então tá bom. Me colocam um código, me falam que vão me cobrar 20 mil euros, ou 20 mil reais, ou 20 mil dólares, tanto faz. Se eu não tiver esse tipo de comportamento, pronto, eu pago 20 mil. Então, eu faço. Agora, isso não é educação. É isso que nós queremos? Ter um monte de máquinas, um monte de robôs que ficam movidos à força da paulada. E a paulada pode ser desde uma prisão, uma ordem de prisão, até uma multa, mas isso não vai educar ninguém. A única forma, do meu ponto de vista, para educar alguém para realmente ser humano, é que alguém se apaixone pelas personagens. Que alguém leia, por exemplo, Momo, O Senhor do Tempo, que é mais um livro de Michael Ende, e que fica apaixonado pela Momo, que é uma menina que o único que faz é ouvir as pessoas. E ela, ouvindo as pessoas, pacifica. Em tempos de redes sociais, menos contestar, menos responder e mais ouvir. Vamos ficar um pouco mais calmos, vamos sentar um pouco e ouvir todo mundo. Não precisamos ficar, sei lá, dando opinião sobre tudo, dando palpite sobre tudo. Tipo, calma, lê Momo. Convido todos a lerem Momo, O Senhor do Tempo. Vocês vão ver como se modifica uma sociedade inteira pelo simples fato de que alguém escuta. É tão revolucionário isso, né? Mas, normalmente, a gente prefere, me parece, infelizmente, acho que a gente prefere apostar na técnica, na tecnologia, na digitalização das coisas, em lugar de apostar no velho e já conhecido, velha e já conhecida literatura, velha e já conhecida beleza e arte. Eu não estou falando isto porque eu acho que a técnica ou a tecnologia não seja necessária. Acho que é necessário, acho que é útil. Útil. Precisamos de coisas úteis para viver. Mas o útil não é a mesma coisa que o humano. O ser humano não é útil. Eu não posso medir as pessoas pela utilidade que me oferecem. Se eu fizer isso, estou simplesmente manipulando, estou simplesmente violentando as pessoas. Os seres humanos precisam ser ouvidos, precisam ser atendidos, precisam ser queridos, precisam ser amados, precisam ser acolhidos. É diferente. Mas para isso é só ler mesmo a Odisseia. Senta, calma, não acontece nada. Experimentem isso. Agora, daqui a pouco, eu já não vou falar mais nada, né? Agora, daqui a pouco vai acabar isso aqui e a gente vai ir almoçar. Então, desliguem o celular, almocem com alguém que vocês queiram bem, né?
e fiquem batendo papo do que foi que fizeram durante o fim de semana. Isso parece tão, hoje em dia parece assim, tão fora de lugar. Só que assim, é isso que nos transforma e nos mantém em seres humanos. Se a gente não fizer isso, se a gente não aprender com a literatura que isso é o que vale a pena, talvez essa experiência traumática e essa experiência dolorosa que está sendo o coronavírus não vai servir para nada. A gente vai voltar, né, já como bom paulistano, que nem o coelho branco, correndo, 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 para retomar o tempo perdido, que é assim, perdi um ano, preciso recuperar esse ano. É bobagem isso. A gente não perde nada. O tempo, eu quero só acabar com isso, o tempo somos nós. O tempo é uma relação. Somos nós que estabelecemos a duração do tempo. Isso é do Bergson, mas eu não vou ficar agora explicando filosoficamente o que é o Bergson. Vocês acreditem ou não acreditem, o tempo somos nós. O tempo não está nesse relógio aqui, né, que está aqui agora, acabou, não posso falar mais nada. O Dante falou um tempasso e eu falei só meia hora. Não. O tempo somos nós. Isto é muito real. Somos nós que determinamos a intensidade da vida. Aqui que eu vou dar importância e aqui que eu não vou dar importância. Se a gente conseguir aprender isto com o coronavírus, a gente aprendeu tudo. Mas para isso a gente precisa de literatura. Pronto, já não falo mais nada. Acho que cumpri com a minha função hoje também. Que agora não sei se há perguntas ou não, temos 15 minutos. A palavra fica com Ana Paula. Cumpriu maravilhosamente, Rafa. Antes de passar para as perguntas, só uma consideração. Enquanto você falava sobre a necessidade do ouvir, eu me lembrava de que você também fez alusão ao Ulisses, né? E a gente precisa voltar ao tempo do Ulisses, porque isso é um tema comum quando a gente trata desse tipo de literatura, que Ulisses volta para casa, a criada o reconhece pela cicatriz na coxa, mas ele senta e aí ele começa a contar toda a história. Não existe aquele suspense para um desenrolar imediato, para que as coisas finalmente se desenrolem, né? Portanto, me parece que essa é a conversa do almoço que a gente está precisando ter, inclusive nós três aqui, hein? Já está combinado. Eu vou passar para as perguntas, porque vocês têm perguntas para responder. Vou aqui pela ordem, tá? E depois a gente conversa um pouquinho mais, se der tempo. Professor Dante, diante do exposto, essa pergunta é da Guadalupe Mota, que é uma doutoranda em educação. Professor Dante, diante do exposto, como fica a tarefa de educadores em defender a pedagogia como ciência, e ciência ela coloca entre aspas, da educação? Como conciliar a rigidez conceitual da ciência e seus pressupostos de validade, de verdade, e a impossibilidade de controle do imprevisível da existência, que até nos deixa ir para o abismo e que nos torna humano? Como a educação pode ser tarefa humana se condicionada à ciência? Essa é bem direcionada para o Dante. Eu vou fazer a outra, tá? Porque assim eu acho que a gente ganha um pouco de tempo. A outra é mais uma reflexão, e aí vale para os dois, na verdade, ambas valem para os dois, do Bruno Ribeiro. Bom dia, minha pergunta, reflexão é: pensar a educação a partir de um ponto de vista estético não é contrassenso, uma vez que hoje o que se fala é de estruturas também vem entre aspas aqui, tá? Digo, como falar de uma educação onde existam pessoas, quando o recomendável ou louvável é falar das estruturas? Nem não é muito perigoso? São essas as questões. Como é que é o nome do segundo que perguntou, Ana Paula? Rafael. Não, Rafael não, Bruno. Rafael Bruno. Rafael é o nosso querido aqui. Bruno.
Ribeiro. Bruno Ribeiro, tá. Não, então, eu acho assim, é legal, acho que eu vou falar pouquinho, depois acho que o Rafael pode falar, comentando as duas coisas, que acho que fica bem legal. E acho que não vai ter grandes diferenças, assim, né, do que o Rafael e eu já tomamos muito vinho juntos, e então a gente acabou ficando como um gado na maneira de pensar. Mas eu acho o seguinte, o problema, Guadalupe, o problema está na concepção de ciência, né? O problema está, efetivamente, na maneira como a gente tem pensado ciência como uma coisa oposta à literatura ou oposta a conhecimento, né? A ciência é uma dimensão do conhecimento. A ciência, ela nos possibilita trabalhar numa perspectiva daquilo que o Rafa estava falando agora, das generalizações, das identidades, né? Dos quantificáveis, né? Só que o humano não se reduz a quantidades, a generalidades, né? O humano, ele transita na perspectiva da generalidade, da universalidade, mas também na dimensão do particular, também na dimensão do irrepetível, do absoluto, daquilo que é intrínseco de cada ser, na sua peculiaridade. Então, o problema, me parece, está na abordagem, né, de uma ciência, o Rafa colocava isso agora, de um problema que é um problema de método. Né? É um problema de método. Então, a gente precisa... Se fala tanto, né, do anticartesianismo, do antipositivismo, né? E, no entanto, se fala, mas não se faz. Né? Porque, em última análise, a gente continua insistindo. Né? Então, assim, eu acho que chegou o momento, né, da gente colocar em prática isso. Agora, precisa de muita coragem. Né? E é isso que o Rafa estava falando agora. Este momento que nós estamos vivendo é um momento muito oportuno. Como dizia o Próspero, o personagem do Shakespeare, na peça A Tempestade, nós estamos vivendo um momento oportunérrimo. Se a gente souber aproveitar esse momento, nós podemos sair daqui renovados. Isso significa, fundamentalmente, romper com esses esquemas, ou, como dizia agora o Bruno, essas estruturas. Né? Está na hora de romper com as estruturas. Está na hora de dar espaço para que a experiência educativa seja uma experiência que flerte com o risco, que flerte com o indeterminável, né? Que flerte com o não diagnosticável, isso que o Rafa falava um pouco assim, de você reduzir os personagens, e até tinha vontade aqui de entrar no meio da fala dele, e até ia entrar, mas como a gente está em ambiente virtual, então, porque quando a gente está conversando, a gente um interrompe o outro, fala por cima do outro, principalmente ele que não me respeita, ele fala que eu falo muito, mas é ele que fala demais. E aí a questão é a seguinte, né? A gente tem que efetivamente dar esse espaço para não sairmos com uma conclusão A mais B igual a C. Né? Então, assim, tudo é difuso e indeterminado. Né? Então, a gente tem que se reconciliar. Eu não estou dizendo que com isso a gente joga fora a ciência. Não é isso. Eu estou simplesmente tentando recolocar a ciência no seu devido lugar. Né? Eu acho que a gente está precisando de mais humanidade, mais arte e menos ciência. A gente está num momento assim pouco equilibrado. Aí fala, então você, Dante, é contra a vacina. Ou você é terraplanista. Não, pelo amor de Deus, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, né? A ciência tem o seu lugar. O problema é que ela invadiu, né, de uma maneira imprópria aspectos que ela não dá conta e não tem nem por que dar conta. Essa que é a questão. Né? Tentar reduzir todo o conhecimento à ciência, né, é, em última análise, uma burrice. Né? E nós estamos insistindo nessa burrice. Está na hora de a gente ser menos científico e mais inteligente. Ou seja, colocar a questão da ciência no seu devido lugar e abrir a possibilidade de pensar o conhecimento para além da ciência. Porque o conhecimento vai muito além da ciência. E, nesse aspecto, a experiência estética reflexiva através da literatura, ela é fundamental. É preciso se cobrar. Mas aí, como é que ficam também os territórios, como é que ficam os feudos, como é que ficam os departamentos, né, Ana Paula? A gente sabe muito bem como é que isso aí é complicado, porque tudo isso fica, em última análise,
franqueado, fica aberto, né? E essas são estruturas de poder que a gente não está afim de abrir mão. Então, eu acho que o problema, eminentemente, é um problema de poder, né? Pode ser que eu esteja aqui sendo muito Foucaultiano, mas eu acho que nesse ponto Foucault tinha razão. Eu acho que a questão do poder é muito forte nessa questão, e esse empoderamento da ciência precisa ser desconstruído, né? E a gente tem que pensar menos em estruturas e mais em experiências. Acho que a escola tem que se desestruturar para se estar propondo uma vivência, né, mais existencial e menos estrutural. Dentro desse âmbito, assim, eu recomendo o livro o último livro do Todorov, A Literatura em Perigo, que faz justamente uma crítica à perspectiva estruturalista na crítica literária e da literatura na educação. Agora tenho que falar eu. Bom, então... Se você não quiser, eu falo, hein? Não. Vou falar. Não vou repetir o que disse o Dante, concordo mesmo. De fato, já são muitos anos conversando sobre esse tema. Eu só vou focar num aspecto. As estruturas são estruturas de poder. Agora, estou me referindo principalmente ao mundo acadêmico, porque estamos no mundo acadêmico e as duas questões estão dentro do âmbito acadêmico. Isso aqui pode ser extrapolado para outras situações, mas eu estou falando do mundo acadêmico. Só existe submissão ao poder se ela for voluntária. Então, é assim. Resista. Não aceite. Então, você fala, e concordo com o que diz a Guadalupe, né? Então, como fazer com um mundo que fala que ciência é isto, isto e isto? Pois diga, então, que ciência não é isso. Amplie o conceito de ciência, ou restrinja a ciência ao seu devido lugar. Há muitas formas de não se submeter. De fato, acho que não vai ser assim da noite para o dia, né? Que vai ser modificar a estrutura acadêmica. Mas sempre dá para ler, sempre dá para sair do espaço do tempo cotidiano, né? E sempre dá para ser pessoa, respondendo ao Bruno, né? Não é necessário se manter, ou se esconder, ou se apoiar nas estruturas acadêmicas. Existe a possibilidade de reivindicar Hamlet, que é assim, você dá uma de louco para sobreviver nessa coisa maluca chamada academia. Pronto. Isso daí tem um efeito. Filme, Revolução Silenciosa. Uma sala de aula num colégio na Alemanha Oriental e, de uma forma sutil, provocam uma revolução silenciosa. Eles não enfrentam a estrutura porque a estrutura é marxista, violenta e comunista. Mas eles não se submetem. São jovens com 16 anos que não se submetem. Isso a gente pode fazer com a literatura. A literatura tem esse poder. E normalmente, os donos do poder, os que estão na estrutura do poder, não gostam da literatura. Ou então transformam a literatura em algo domesticável, que é o que ficou falando Dante. Que, infelizmente, foi o que foi ensinado durante anos e anos e anos através dos cursinhos. Uma literatura domesticável, reduzível a múltipla escolha. Isso não é literatura, isso é uma violentação da literatura. Eu vou dar um palpite, porque Por antes eu favor. tenho outra pergunta aqui. Enquanto vocês falavam, agora respondendo a essas questões, eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi em literatura no colegial, que é a diferença entre personagens planas e esféricas. Existia isso.
tinha essas duas categorias, e você precisava enfiar o personagem ali. Ou ele era plano, ou ele era esférico, né? Isso dá conta de uma tecnicidade ao extremo, né? Nunca entendi muito bem que história que era essa, né? Era o plano e era o esférico. Também não entendia por que chamava esférico. Será que tinha O que chegar... esférico era gordo. O esférico era gordo. Acho que sim. Porque o esférico também, será que ele chegava no mesmo lugar ou não? Se ele ia para outro lugar, era uma espiral, não sei. E aí, o que me parece, né, diante de tudo isso, é que, inclusive, o próprio conceito de ciência, ele é subvertido, né? Porque não existem tantas diferenças assim entre o que a gente chama de ciência e o que a gente chama de arte, que a gente também escolheu isso, né? Em grego a palavra é igual, né? Tecné, em latim também, que é ars. E aí a gente escolheu, né, por essas divisões todas, e me parece que a própria ciência, quando alguém denomina alguma coisa ciência, né, porque começa na escola de dizer que ciências é aquilo que se dedica à ciência natural. E a ciência também, ela é pensada de uma maneira estrutural, estruturante, porque me parece que tanto quanto a arte, a ciência demanda criatividade, porque senão não existe nenhum tipo de descoberta, de pesquisa disruptiva, de fato. E é por isso que, no final, a gente acaba preferindo, inclusive na academia, ficar no terreno do seguro, né? Ou acreditando que está num terreno do seguro e do controlado de novo, e acreditando que isso é possível na vida, e não demonstrando, inclusive para as crianças, todas as experiências de ciências que as crianças hoje fazem, e isso, que bom que isso acontece hoje na prática nas escolas, mas elas são todas experiências dirigidas, obviamente. E quando os meus filhos, eu tenho 3, viu, Dante? Achei o mais doido que eu, que é você. E os meus filhos, eles são todos pequenos, né? Na verdade, a mais velha tem 10. E quando eles resolvem fazer experiências que podem parecer e são estapafúrdias, eu deixo ele fazer experiências estapafúrdias e tirar conclusões que podem ser mais estapafúrdias ainda e que podem não ser e podem ser nenhuma também. Então, eu acho que, em grande medida, a gente precisa entrar nesse jogo e nessa brincadeira, que, afinal de contas, é o que caracteriza a arte e a ciência. Mas eu falei muito, só para concordar com ambos, claro. E eu tenho mais uma pergunta para o professor Dante. A pergunta é da Ana Letícia Adami. Ela diz, bom dia, gostei bastante. Você, Dante, falou bastante de uma nova velha proposta de educação com base na literatura. Por onde poderíamos começar? Eu digo, antes de ficar esperando que mudanças estruturais vem entre aspas, ocorram dentro do sistema de educação. Por onde começar? Acho que vocês já, de certa maneira, delinearam isso, mas se vocês quiserem completar, Dante, Rafa, é com vocês. Ana Letícia, que bom ter você aqui. Estou com saudades, faz tempo que a gente não se encontra. A Ana sabe muito bem, porque ela participou do Laboratório de Humanidades no seu nascedouro, né? Ela foi uma das primeiras aí, e acho que ela poderia até dar o testemunho dela. Acho que ela foi muito impactada por essa experiência do Laboratório de Humanidades lá na Unifesp, e depois a gente se encontrou e falou. Faz muito tempo que a gente não se encontra, mas eu sei que a Ana, a Letícia, ela teve esse impacto muito forte com o laboratório e com a experiência da literatura, e isso determinou a trajetória de vida dela. Assim como eu tenho visto também, e no meu livro A Literatura como Remédio, eu trabalho várias narrativas nessa mesma perspectiva, e eu concordo com ela. Eu acho que assim, a gente tem que, dentro das possibilidades, dentro da liberdade que a gente ainda tem, né? E acho que nesse ponto, nesse aspecto, a universidade, e de maneira particular a universidade pública, ainda com todas as suas mazelas, com todos os seus problemas,
um dos poucos espaços onde a gente ainda pode inovar, onde a gente ainda pode criar, né? A gente tem que se aproveitar dessas possibilidades, desses espaços, para fazer essas experiências, né? E mostrar a efetividade dessas experiências. Porque eu acho assim, o novo, ele nasce dentro do velho, né? Essa estrutura, né, que a gente estava falando, esse Titanic que está afundando, né, ele, ao mesmo tempo, tem os seus botes salva-vidas, né? Eu acho que essa experiência com a literatura, de maneira particular, me referindo especificamente a essa experiência concreta que tanto o Rafa quanto eu conhecemos muito bem e que é o nosso cotidiano, nosso dia a dia, que é o laboratório, esse trabalho com a literatura que a gente estruturou, né, ele se apresenta mesmo como um bote salva-vidas, né? E a partir desse bote salva-vidas pode ser, você salva, e salvando é possível construir alguma outra coisa, é possível propor uma outra coisa, né? É um pouco a ideia da arca, né, da arca de Noé. Você tem que ter alguma coisa, ou como dizia, o Rafa já citou aqui o próprio Ortega y Gasset, né, que dizia que a cultura é aquilo que nos salva do naufrágio vital, né? Então, assim, eu acho que mais do que ficar discutindo, e eu já desisti disso, de ficar discutindo estruturas políticas, universitárias e lutas de poder, assim por diante. Quer dizer, a mim me interessa muito mais, né, fazer as coisas acontecerem, né? E, então, começando dentro da universidade através do laboratório, hoje a gente já está com uma experiência que está se amplificando e se espraiando para inúmeras coisas. O meu desejo é chegar nas escolas, né? O meu desejo é chegar na educação básica, porque eu tenho certeza que quando as pessoas experimentam isso, principalmente em fases mais preliminares da vida, da educação, assim por diante, o potencial disso é ainda mais poderoso, né? Mais forte, né? E eu acho que é uma questão de tempo, né? O importante é a gente continuar acreditando nisso, se dedicar a isso que a gente vem se dedicando, né? Que é uma coisa assim muito legal, porque ao mesmo tempo que a gente está consolidando um possível caminho alternativo para se pensar a educação, ao mesmo tempo a gente, enquanto educador, a gente se realiza. E eu acho que essa autenticidade e esse prazer que a gente sente enquanto educador, né, de estar vivenciando isso, o maior argumento, a maior força para apontar um caminho alternativo para isso que a gente está vivendo. Então, nesse ponto, eu acho que assim, a gente tem uma visão bastante pessimista, em certo sentido, né, de pensar a estrutura como um todo, mas, ao mesmo tempo, ela é bastante otimista quando você pensa em algo que a gente vem fazendo, realizando, assistindo e percebendo. A Ana Letícia é um exemplo bem concreto disso, né? Então, é o que a gente está falando. E eu acho que essa estrutura está desmoronando. Ela está desmoronando por si só, né? Então, assim, enquanto o barco afunda, a gente vai tentando colocar o maior número de pessoas possíveis no nosso bote, né? E quem sabe, né, desse bote a gente possa fazer um transatlântico, quem sabe, mas um transatlântico diferente, né? Não esse transatlântico sisudo, chato e pesado, né? A gente pode fazer assim, quem sabe, um conjunto de botes que se comunicam, ou mesmo uma ilha flutuante, né? Uma ilha flutuante como a Ilha Desconhecida do José Saramago, sabe? Onde a gente quer conhecer a Ilha Desconhecida para saber quem seremos quando lá estivermos. Então, acho que é nesse sentido que a gente pode... que eu acredito nessa proposta de renovação. Que lindo isso, Dante. Ana Letícia, super obrigada. Gente, Rafa, você quer falar algo? Gente, infelizmente a gente tem que parar. Acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Na verdade, a gente poderia ficar dias a fio, semanas, meses falando de literatura, e é o que a gente pretende continuar fazendo. Muito bem-vindo novamente, Dante. Muito obrigada a ambos. Infelizmente, nós temos mesmo que terminar. Eu tinha aqui uma série de anotações, vou guardar para outro dia, para o nosso almoço.
que a gente espera que aconteça em breve. Eu agradeço a todos pela presença, pela participação nessa nossa proposta, que, na verdade, é uma de muitas, e contamos sempre com você, Dante, junto com o nosso grupo, no nosso grupo, inclusive, para estar conosco, para fazer esse tipo de reflexão tão importante, principalmente nos tempos de hoje. Muito obrigada a ambos. Um bom dia a todos. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Obrigado a Foi um prazer todos. te conhecer, é um prazer estar aqui com vocês. Esse papo delicioso. Obrigado, Rafa. E podem contar comigo, tá bom? Ótimo, Adorei ótimo. estar com vocês. Valeu, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.